Muito bem. A primeira coisa que é importante entendermos é como esta igreja, a igreja de Filipos, foi organizada. E depois, então, vamos considerar o conteúdo dessa carta. Vocês se lembram bem que a igreja de Filipos foi organizada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Naquela época ele chamou Barnabé para ir com ele, isso está em Atos 15, 36 a 41, mas Barnabé queria levar consigo o jovem João Marcos, que era primo dele, que abandonara a viagem lá em Perge da Panfilha, quando da primeira viagem missionária. E Paulo não aceitou a possibilidade de levar João Marcos. Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, e aí diz a Bíblia que Paulo pega o profeta Silas, que era profeta da igreja de Jerusalém, e parte para a segunda viagem missionária, tendo Barnabé pegado o seu primo João Marcos e ido para Chipre. Era propósito de Paulo ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu de entrar na Ásia. E nesse momento, Paulo escuta uma voz, uma visão, e uma voz que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele deixa o seu projeto inicial de ir para a Ásia e entra na Macedônia, entra no Ocidente, entra na Europa. Essa direção missionária para o Ocidente é da mais alta importância para nós. Talvez, se não houvesse essa orientação, nós no Ocidente estaríamos mergulhados em densas trevas espirituais. Mas aprove a Deus que a obra missionária tivesse uma direção para o Ocidente. Talvez você e eu aqui hoje é um resultado desta direção missionária que o próprio Espírito Santo de Deus deu a Paulo na sua segunda viagem missionária. Então ele entra em Filipos, que era uma colônia romana. E você vai notar algo maravilhoso, é que Paulo vai se fixar em cidades estratégicas. Sabendo o pouco tempo que ele tinha para a obra missionária, ele quer investir o seu tempo em lugares que fossem estratégicos, para que a partir daqueles locais estratégicos a igreja pudesse irradiar-se nas micro-regiões. E Filipos foi a primeira cidade. Por que Filipos? Porque essa cidade era uma colônia romana. Essa cidade tinha sido fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e por isso recebe esse nome de Filipos, em honra, em homenagem a Filipe da Macedônia. Essa cidade foi palco de uma das mais importantes batalhas na época do Império Romano, e vence essa batalha aqueles que são leais ao imperador, e por isso essa cidade recebe o status de colônia romana. O que significa isso? Filipos era uma espécie de miniatura de Roma naquela região. A moeda, os costumes, os hábitos, a política, tudo isso girava com certa independência. E é nesse momento então que Paulo chega nessa cidade, por orientação de Deus, mas ele escolhendo os melhores métodos, porque a Macedônia era a província, mas ele vai se fixar primeiro nessa cidade que era uma colônia romana. E é curioso que você, tendo a direção de Deus e escolhendo os melhores métodos, você não está imune, incólume, livre de dificuldades. Porque nessa cidade Paulo é preso, nessa cidade Paulo é açoitado, nessa cidade Paulo enfrenta as maiores agruras, mas nessa cidade você vê um espelho do que é a igreja de Deus. Porque o relato de Atos 16
gira em torno de 3 personagens alcançados em Filipos: Lídia, a moça possessa de um espírito de adivinhação, e o carcereiro. Se você notar, são 3 raças distintas. Lídia era asiática, era de Tiatira. A moça possessa era grega. O carcereiro era romano. Você vê nessa cidade 3 classes sociais. Lídia era empresária, vendedora de púrpura. Púrpura era uma substância caríssima e raríssima, tirada de moluscos das profundezas do mar, usadas para as roupas dos senadores e dos imperadores. Portanto, diríamos nós que ela era dona de uma boutique das mais requintadas da cidade, que tinha uma espécie de clientela selecionada. E a Bíblia diz que esta mulher de classe alta ou média alta é alcançada. Depois você tem a moça possessa, que possivelmente era uma serva, uma escrava, que era manipulada pelas pessoas que a usavam para ter lucros, como fruto da sua adivinhação, porque a adivinhação de procedência maligna, então da classe mais baixa. E tínhamos um funcionário público, o carcereiro, que era funcionário de Roma. O que mostra isso? Que o Evangelho abrange as pessoas de todas as raças e as pessoas de todos os estratos sociais. Nós não cremos nessa ideia de igreja de rico, nem de igreja de pobre. É a igreja de todas as pessoas, onde na igreja o rico e o pobre são irmãos, são iguais. Onde na igreja de Deus não tem brasileiro, nem asiático, nem europeu, todos, de todas as raças, formam uma única família. Mas também nessa igreja você vê um outro espelho, a maneira do Espírito Santo de Deus trabalhar. Como é que foi a conversão de Lídia? Foi numa reunião de oração. Ela já era uma prosélita. O que era uma prosélita? Era uma gentia convertida ao judaísmo, que já possuía uma piedade religiosa, porque estudava a lei, aguardava o Messias. E ela tinha uma reunião de oração, possivelmente na sua própria casa. E é nessa reunião de oração que, enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração dela. Não houve nenhum fato espetaculoso, não houve nenhum fenômeno assim extraordinário. Enquanto a palavra é exposta, o Espírito Santo abre o coração e ela crê. Não só ela, toda a sua casa. E não só a sua casa, mas a casa dela vai se tornar a sede da primeira igreja da Europa. Como é que o Espírito Santo converte o carcereiro? Depois de um terremoto. Uma situação dramática, uma crise homérica. Então preste atenção nisso. Deus trabalha de formas diferentes em pessoas diferentes. O fato de alguém ter se convertido numa reunião de oração sem nenhum fato assim chocante, não significa que aquela conversão é menos real do que aquela pessoa que foi convertida num terremoto, um abalo sísmico, diante de uma tragédia. Eu não posso afirmar que aquela moça foi convertida, eu não sei, a Bíblia não nos informa isso, a Bíblia só nos informa que a moça foi o quê? Liberta. Eu não posso afirmar que ela foi convertida, mas talvez tenha sido, porque liberta daquele espírito de adivinhação ela foi. E foi exatamente o fato dela ter sido liberta é que provoca uma crise, porque os donos daquela moça, que exploravam aquela moça para terem lucros, incitam as pessoas da cidade e prendem Paulo e Silas, e eles são açoitados em praça pública e jogados no cárcere interior. As prisões romanas tinham 3 aspectos. Era uma prisão, espécie de livre, depois uma prisão
onde as pessoas eram jogadas num cárcere, mas elas continuavam soltas ali dentro, e a prisão chamada interiora, que era a prisão dentro daquela prisão mais profunda, não tinha luz, não tinha ar fresco, e esse prisioneiro era amarrado num tronco com correntes. Alguns chegam a dizer que esse tronco a pessoa enfiava os pés e as mãos, e qualquer movimento provocava muita dor. E é nessa situação que Paulo e Silas estavam, depois de terem suas costas ensanguentadas pelos açoites. É que à meia-noite eles cantavam e davam louvores, oravam e cantavam e davam louvores a Deus, que vem um terremoto. Agora notem vocês que o terremoto quebra as cadeias, abre as prisões, mas não mata as pessoas. Bem intencional, bem direcionado, aquela coisa cirúrgica. E aqui você tem alguns milagres. Primeiro que o carcereiro, ao suicidar, porque era a responsabilidade dele cuidar desses presos, e se os presos saíssem, ele era responsabilizado e morto, como foram aquelas pessoas que estavam cuidando de Pedro, prisão máxima de Herodes, eles foram justiçados. E então, sabendo que ele pagaria com a própria vida, resolve tirar a sua própria vida, e Paulo diz para ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Agora eu pergunto a você, que cadeia abre suas portas, as algemas se partem e os prisioneiros ficam lá? Você conhece algum caso? Então aqui há um milagre moral. Há um milagre moral. Então, um milagre físico, terremoto, um milagre moral, todos nós estamos aqui, e um milagre espiritual. O que é que eu farei para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, Paulo é levado para a casa dele, os vergões agora são lavados, a mesa é posta, e aquela família não só crê, mas também é batizada. Então, notem isso, que plantação de igreja, gente, do ponto de vista pioneiro, não acontece sem sofrimento, sem lágrimas, sem sangue, sem dor. Mas a igreja está plantada, está estabelecida, e Paulo vai adiante. Agora, depois que Paulo é preso em Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, e é levado para Cesareia e fica 2 anos preso, e depois vai a Roma, e chega em Roma algemado e preso, é que ele vai escrever esta carta aos Filipenses. E é sobre esta carta, então, que eu quero estudar um pouquinho com você nessa manhã. Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses, por favor. A carta aos Filipenses é chamada na Bíblia, no Novo Testamento, de a carta da alegria. A carta da alegria. Paulo tem o cuidado de expressar sua alegria a esta igreja, que vai ser a igreja mais importante no ministério dele, no que tange a dar e a receber. Era uma igreja parceira, era uma igreja missionária, era uma igreja que investia no obreiro, não só enquanto estava pastoreando a igreja, porque nem diria para vocês que Paulo pastoreou a igreja, porque tem que sair da cidade e vai para Tessalônica, mas aquela igreja, desde esse primeiro momento, foi parceira dele. Quando ele foi para Tessalônica, enviaram recursos para Paulo em Tessalônica. Quando Paulo estava em Corinto, enviaram recursos para Paulo em Corinto. Quando Paulo estava em Roma, eles mandaram Epafrodito lá ajudar Paulo, sustentar Paulo na obra missionária. Então esta igreja recebe de Paulo o seu gesto de gratidão e de alegria por ser uma igreja parceira, por ser uma igreja missionária. Apesar dessa igreja ser uma bênção, portas para fora, essa igreja lidava com muitos problemas, portas para dentro. Problema de comunhão, problema de motivação. No capítulo 2, e eu vou voltar a isso daqui a pouco, algumas pessoas estavam trabalhando na igreja com motivação errada. Por exemplo, vanglória.
O que é vanglória? Glória para si mesmo. Holofotes em mim. Toda a glória a mim. Eu faço desde que eu apareço. Desde que eu apareça. É vanglória, glória vazia. Depois tinha gente trabalhando na igreja por partidarismo. O que é partidarismo? A palavra já está dizendo, né? Meu partido, meu grupo, minha panela. Então eu faço desde que o meu grupinho esteja lá na frente. Se o meu grupinho não tiver projeção, também eu não faço. Sabe o que eu acho impressionante? Até a SAF da igreja tinha problema. Capítulo 4, versículo 2, rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja, trabalhando, mas sem acordo. Uma puxar para lá, outra puxar para cá. Já viu isso na igreja? Isso não acontece mais, né? Graças a Deus, né? As energias são gastas, às vezes, irmãos, internamente, domesticamente. Porque uma pessoa quer uma coisa, outra quer outra. Às vezes detalhes. Mas deixam de ter aquilo que o pastor Orival nos disse hoje, nós queremos todo mundo caminhando na mesma direção. Nada de gastar energia internamente, com disputas domésticas, com querelas pessoais, com milindres pessoais. Pois bem, então vamos olhar esta carta. A Bíblia aberta aí, ele começa essa epístola, já dando graças a Deus, versículo 5, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Até agora quando? Quando ele está preso em Roma. Então essa igreja tem uma constância na sua cooperação. Tem gente que coopera assim por entusiasmo, né? Vamos fazer, e todo mundo se move, se mexe, vamos fazer, depois cai no esquecimento, ninguém lembra mais e deixa para lá. Não, essa igreja tem uma constância. E Paulo vai orar a Deus, no versículo 9, para que o amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção, para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: você e eu devemos viver na dimensão da segunda vinda. A segunda vinda tem que ser vetor para nós. Ele vai voltar. Em breve ele vai voltar. E eu devo viver hoje, de tal maneira que quando aquele dia vier, eu seja encontrado inculpável, imaculado, irrepreensível. E ele ora por isso. No capítulo 1, versículo 12 em diante, irmãos, ele vai fazer uma análise magnífica na perspectiva da vida do cristão em relação ao passado, ao presente e ao futuro. E ele vai olhar para o passado aí no versículo 12 e vai dizer algo maravilhoso. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está olhando para o retrovisor, está olhando para trás, está fazendo um balanço da vida. E ele está dizendo que as coisas que aconteceram para ele contribuíram para o progresso do Evangelho. Essa palavra progresso aí, na língua grega, é a ideia de alguém que vai abrindo picada, vai abrindo estrada, vai abrindo caminho. Então o que aconteceu com ele abriu caminho e picada para o Evangelho ter celeridade e ter mais amplitude. A grande pergunta é: o que aconteceu com ele? E aí ele vai poder recordar para você e para mim o que aconteceu com ele. Por exemplo, se você fizer uma retrospectiva, logo depois da conversão dele, ele foi perseguido. Perseguido aonde? Em Damasco. O que mais aconteceu com ele? Foi rejeitado em Jerusalém. O que mais aconteceu com ele? Foi esquecido em Tarso, mais de 10 anos, no molho, no anonimato. O que mais aconteceu com ele? Foi apedrejado em Listra. O que mais aconteceu com ele? Foi preso em Filipos, açoitado. O que mais? Escorraçado em Tessalônica. O que mais? Chotado de Bereia. O que mais? Chamado de tagarela em Atenas. O que mais? Chamado de impostor em Corinto. O
Que mais? Enfrentou feras em Éfeso. Que mais? Foi preso em Jerusalém. Que mais? Foi acusado em Cesareia. Que mais? Foi picado por uma cobra em Malta. Que mais? Enfrentou um naufrágio para Jerusalém. Que mais? Chegou em Jerusalém preso, algemado. Você diria, mas cara, que pé frio, hein? Não é possível. Talvez alguém dissesse assim, ó, você devia avaliar melhor a sua vocação. Está sofrendo demais, cara. Quem sabe Deus não te chamou. Mas ele não olha para as adversidades da vida na perspectiva humana. Ele olha que o sofrimento que ele enfrentou abriu picada, caminho para o progresso do Evangelho. E aí no capítulo 1, ele vai citar 3 coisas que contribuíram para o progresso do Evangelho. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Como assim mais encorajadas? Pensa comigo, os irmãos estavam soltos, Paulo estava preso. Paulo preso, trabalhava mais do que eles soltos. Isso mexeu com os brios. Com os brios. Porque chega a dizer assim, não importa se as pessoas estão pregando sinceramente ou insinceramente. Com isso também me alegrarei. Aí temos que parar um pouquinho para não cometer um erro gravíssimo. Então quer dizer que a pessoa pode pregar de qualquer jeito, que eu devo me alegrar com isso? Não, não. O problema que Paulo se alegra aqui não é porque o evangelho está sendo pregado de qualquer jeito, ou qualquer evangelho, ou qualquer mensagem, qualquer pregação, não. Se alguém está pregando uma heresia, eu devo me entristecer e confrontar isso. Mas se alguém está pregando o evangelho, e a motivação dele não está boa, problema dele. Vai dar conta a Deus. Mas o evangelho está sendo pregado. É o evangelho que está sendo pregado. Com isso eu me alegro. Sabia que tem gente que prega o evangelho só para saber quem ganhou mais pessoas para Cristo? Não, eu tenho um relatório melhor que o seu. Às vezes existe essa disputa, assim, nos bastidores. Entendeu? A motivação não é boa. Mas se é o evangelho que está sendo pregado, o evangelho nunca deixa de produzir os resultados devidos para a glória de Deus. Então eu posso fazer a coisa certa com motivação errada. Deveria eu fazer a coisa certa com motivação certa. Segunda coisa que ele diz que ele tem que contribuir para o progresso é que as suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era a soldadesca de elite do imperador Nero. Eram as soldados da mais alta patente. Eram 16 mil soldados de escol. Porque ele era um prisioneiro de Roma, estava algemado, todo dia, 3 turnos por dia, um soldado desse, em rodízio, 2 anos. Isso deu oportunidade a Paulo de evangelizar toda a soldadesca de Roma, que estava transitando no palácio de Nero. Olha a providência divina. Pense comigo que se Paulo tivesse solto, você teria acesso a essa gente? Claro que não. Então tem hora, na linguagem de William Cowper, que a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Tanto é fato que lá no capítulo 4, 22, você pode conferir aí, quando ele escreve a carta de Roma, ele diz assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, tinha vários santos, muitos santos convertidos dentro do palácio de Nero. É como se Nero não soubesse, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que bota lá dentro o maior evangelista da igreja e diante dele seu auditório. Terceira razão, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do evangelho, porque ele, estando preso, não podia visitar as igrejas, então começa a escrever cartas. E estas cartas são canônicas. E estas cartas são inspiradas.
E estas cartas vão fazer parte das Escrituras. E estas cartas são luzeiros que brilham até hoje e que abençoam a nossa vida. Por isso você e eu estamos aqui nesta manhã estudando esta carta. Se Paulo estivesse solto, faria sentido escrever cartas? Você vai visitar um amigo e escreve carta para ele? Enquanto visita? Não, você está tete a tete com ele, batendo um papo com ele, para que escrever? Você escreve carta para quem está longe. Olha a providência de Deus. Mas agora você vai notar outra coisa, ele vai fazer uma análise do presente. Preste atenção a isso, preste atenção nisso. Versículo 19, porque estou certo, agora ele não está falando do passado, ele está falando do presente, de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes em toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele está olhando agora para o presente. E ele está dizendo uma coisa, eu espero sair dessa cadeia, eu espero sair dessa prisão, pela oração de vocês vão me ajudar, e eu vou sair. E ele saiu de fato, e ele diz aí que, na verdade, ele entende que Cristo vai ser glorificado nele, quer pela vida, quer pela morte. Se ele morrer, Deus é glorificado, se ele viver, Deus é glorificado. É assim que o crente pensa. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Mas ele mostra aí a essência da vida no versículo 21. Para mim, viver é Cristo, eu morrer é lucro. Enquanto eu vivo em Jesus. Se eu morrer, eu estou com Ele também, e eu estou na glória com Ele, e aí é lucro. Eu não tenho medo. Agora, ele olha para o futuro e faz a seguinte análise. Bom, se viver é Cristo e morrer é lucro, o que é que eu vou escolher? Viver ou morrer? E aí diz o seguinte, olha, se eu morresse agora seria lucro para mim. Mas como eu tenho uma agenda a cumprir no reino, eu prefiro ficar. É melhor que eu fique. Para cumprir essa agenda. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Deus não chamou você e a mim ainda? É porque nós temos uma agenda a cumprir. Alguém já disse, eu não sei teologicamente, o Orival, que é melhor que eu em teologia, pode me responder. Diz que você é imortal até que você cumpra o projeto de Deus na sua vida. Deus vai pegar de surpresa. Enquanto Deus tiver um plano a cumprir na sua vida, Ele mantém você vivo para que você cumpra essa agenda. Agora, Ele vai afirmar no verso 23 algo maravilhoso, que aí é fruto da sua convicção de fé. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O fato de você querer viver e ter uma agenda a cumprir, não significa que você está com medo da morte. E nem que morrer é um prejuízo, porque não é mesmo. Primeiro, que quem morre, diz a Bíblia, é deixar o corpo para habitar com o Senhor. Hebreus diz que o Espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, que é bem-aventurado, é feliz, e que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Já começa a desfrutar da glória. E quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados, os mortos ressuscitam. Então, vai ter prioridade também. Já começa a desfrutar o céu primeiro, e na hora da ressurreição tem prioridade também. Então, um crente que morre não está em prejuízo de forma nenhuma. Porém, por causa da nossa agenda, é melhor ficar aqui. E eu acho que não tem ninguém com pressa, tem? Depende da motivação, sabia? Da motivação. Pois bem, quando chega no verso 27 a 30, ele vai falar da luta cristã.
E aí mostra para nós que tem que ter coerência, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E a palavra digno no grego traz a ideia de balança, onde no prato da balança de cá tem Jesus, no prato da balança do outro lado tem você. Tem que ter um equilíbrio entre você e Cristo. Isso é viver de modo digno, ser imitador de Cristo. Depois ele fala de cooperação no verso 27, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mais uma ideia de estar junto. O pastor disse isso para nós hoje. Nós temos que ser uma igreja que caminha junto. Não é um puxar para lá, outro puxar para cá. Nós não somos uma igreja de partidos, de grupos, de panelas. Nós somos um só rebanho, uma só alma. E nós estamos lutando juntos pela fé evangélica. E terceiro, ele fala da confiança, dos versos 28 a 30. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, está a parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Ou seja, o fato de estarmos juntos, caminhando e lutando pela fé evangélica, não significa que não vamos ter lutas. Lutas, muitas lutas. Porque Deus deu a você não só o privilégio de crer, Deus deu a você o privilégio também de padecer. Padecer. Aí vamos para o capítulo 2. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês importante aqui. No capítulo 1, a palavra-chave é Cristo. Para mim o viver é Cristo. No capítulo 2, a palavra-chave é outro. Outro. Então veja você isso, por gentileza. Só tem duas maneiras de viver. Ou Filipenses 1:21, ou Filipenses 2:21. Dê uma olhadinha aí. Primeiro estilo de vida, 1:21. Vamos ler juntos? Porque, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Isso é um estilo de vida. Para mim, o viver é Cristo. Olha o 2:21, outro estilo de vida. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, ou você vive para Cristo, ou você vive para você mesmo. A pergunta é: qual é o seu estilo de vida? Se no capítulo 1 a centralidade é Cristo, no capítulo 2 a centralidade é o outro. E eu chamo a sua atenção para os problemas que existiam na igreja. 2, 3 e 4. Partidarismo e vanglória. Como é que Paulo resolve isso? Versículo 4. Tende cada um em vista o que é, não apenas o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então olhe para o outro, pense no outro, valorize o outro, priorize o outro. E aí no capítulo 2, 1 e 2, ele vai mostrar como é que isso acontece. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que você nota é que essa igreja missionária, que era a igreja de Filipos, era uma igreja que internamente tinha tensões e conflitos. Às vezes, irmãos, nós somos uma bênção portão para fora e somos um problema portão para dentro. Às vezes nós investimos em quem está do outro lado do oceano, mas agredimos quem está do nosso lado. Às vezes nós abençoamos quem nós nunca vimos face a face, mas nós ferimos quem nós estamos convivendo no dia a dia. E é isso que Paulo está tratando aqui. A necessidade de nós estarmos juntos. Um só coração, uma só alma, um só sentimento, um só propósito. Como é que Paulo vai tratar disso aqui?
Eu acho isso maravilhoso, porque vai nos dar 4 exemplos, no capítulo 2, de pessoas que pensaram no outro, antes de pensar em si, ou colocar o outro na frente do eu. Primeiro exemplo que ela vai dar é o exemplo de Cristo, versículos 5 a 11. Olha que coisa espetacular, porque Paulo é pastor e teólogo. Paulo não era aquele tipo de teólogo que ensinava teologia sentado numa cátedra, uma torre de marfim. Teoricamente, Paulo ensinava teologia na urdidura da luta pastoral. Ou seja, o capítulo mais cristológico do Novo Testamento é esse texto de Filipenses 2, 5 a 11. Por que Paulo escreve esse texto cristológico? Para corrigir um problema pastoral. Veja você que teologia faz parte do pastorado. Pastorado faz parte da teologia. Para corrigir um problema de falta de unidade na igreja, onde as pessoas colocavam o eu na frente do outro, Paulo começa mostrando que o exemplo máximo de Cristo é colocar o outro na frente do eu. E veja você o que ele vai dizer. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai começando a mostrar que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em forma de semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele começa a mostrar o auto-esvaziamento de Jesus. Ele é Deus, se esvaziou, assumiu a forma humana. Depois de assumir a forma humana, ele assumiu a forma de servo. E depois de assumir a forma de servo, ele fez mais o quê? Se humilhou. Até que ponto ele se humilhou? Até a morte. Que tipo de morte? Morte de cruz. Se você perceber, ele está descendo das alturas até o ponto mais baixo, ao nadir, as camadas abissais da humilhação. E aí ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, no mesmo texto, ele vai mostrar o seguinte, que quando você se humilha, existe o reverso da moeda, Deus o exalta. A partir do verso 9, o que está escrito aí? Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Jesus Cristo, que pensou mais no outro do que em si. Agora, o segundo exemplo que ele vai dar é o seu próprio exemplo. É o seu próprio exemplo, a partir do verso 12. E eu chamo a sua atenção para isso. E eu queria que você observasse novamente como é que ele pontua esse exemplo no versículo 17. Você pode ler o 17 comigo? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. O que ele está dizendo? Ele está oferecendo o corpo dele por libação, por causa de quem? Por causa dos irmãos. O que ele está fazendo? Colocando o outro na frente do eu. Terceiro exemplo que ele cita, para ilustrar o princípio que ele está trabalhando, o eu na frente o outro na frente do eu, o exemplo de Timóteo, versículo 19 em diante. E eu chamo a sua atenção para o verso 20. Você pode ler o 20 comigo? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que é sinceramente cuide dos vossos interesses. O que é que ele está fazendo? Mostrando que Timóteo, na mesma linha de Cristo, na mesma linha dele, apóstolo Paulo, está seguindo o princípio, o outro na frente do eu. Quarto exemplo que ele vai citar para nós, é o exemplo de Epafrodito. E eu chamo a sua atenção para isso.
porque esse irmão, a partir do verso 25, ele foi enviado pela igreja de Filipos até Roma, onde Paulo estava preso, para levar para Paulo as provisões da igreja. E você vai perceber no versículo 27, que enquanto viajava para Roma, esse irmão adoeceu mortalmente. E diz o texto: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor em toda alegria, honrai sempre a homens como este. Por quê? Olha a motivação, olha por que Paulo está dizendo que esse homem deve ser honrado. Leia comigo o verso 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Qual é o princípio? O outro na frente do eu. O que é que Paulo está trabalhando para nós? Vida cristã é Cristo no centro. Para mim, o viver é Cristo. Vida cristã é o outro na frente do eu. Agora vamos ao capítulo 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mencionar que a igreja de Deus, na sua caminhada, vai enfrentar dificuldades, oposição dos falsos mestres. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Não houve nenhum período da história da igreja em que os falsos mestres não rodeassem a igreja para atacar a igreja. Quando eu falo atacar, não é perseguição física, apenas, mas, sobretudo, perseguição ideológica e teológica. Eu posso lhes dizer que o ataque ideológico e teológico é pior do que o ataque físico. Porque se você lê na história da igreja, a igreja de Deus nunca foi destruída pelo ataque físico. A perseguição pode matar e dizimar alguns crentes, mas o remanescente fica mais forte, mais robusto, mais sólido, e a igreja avança ainda mais. Agora, o ataque teológico enfraquece, mina, solapa os alicerces da igreja. Você está vendo isso hoje na Europa? O que o liberalismo provocou na Europa? O que está provocando na América do Norte? O que está provocando no Brasil? Você já olhou como é que o sincretismo religioso está minando a igreja brasileira? São os falsos mestres. E aí Paulo vai alertar aí, por favor, observe comigo capítulo 3, versículo 2. Vamos juntos? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. E aí você já identificou quem são esses falsos mestres. Quem são eles? Quem? Só 10 de cada vez para não ficar confuso. Quem são os falsos mestres aqui? Os judaizantes. O que eles pregavam? É só você ler Atos 15, verso 1 e verso 4, que eles pregavam o seguinte: ou você se circuncida, ou você guarda a lei de Moisés, ou você não vai ser salvo. O que eles estão dizendo? Que só a fé em Cristo não é suficiente. Que Cristo não é um Salvador suficiente. Que você precisa agregar à obra de Cristo algo mais. E aí Paulo vai responder teologicamente que nós é que somos o quê? A circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita no corpo,
é aquela que é feita no coração. É a transformação do Espírito. E aí ele vai dar o seu exemplo, no versículo 4 em diante, diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. E aí ele começa a dar o currículo dele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Vocês querem entrar nessa disputa aí, de quem é mais quem? Bom, então eu vou ganhar de vocês, disse para os falsos mestres. Porque se for nessa competição aí, de confiar na carne, de ser circuncidado, nesse negócio todo aí, olha, eu vou ganhar de vocês. Mas o que ele vai dizer? Versículo 7, você pode ler o 7 comigo? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro? Todas essas bandeiras que ele defende, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja. Aí eu diz no versículo 8 algo maravilhoso. Você lê o 8 comigo também. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele reafirma que é a essência do Evangelho. E eu fico impressionado que Paulo não poupa a palavra na cautelai-vos dos cães. A palavra dura, não é não? Dos maus obreiros. Dura. Paulo não faz da igreja ou do púlpito plataforma de relações públicas. Pois bem, queridos, agora no capítulo 3, verso 12 a 16, ele vai retratar para nós algo maravilhoso, que embora você está em Cristo, você está a caminho, porque a perfeição ainda não chegou. E eu chamo a sua atenção para uma aparente contradição de Paulo, só aparente, viu, irmãos? Por favor, observe aí. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha obtido já a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Agora versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Uai, Paulo, então não estou te entendendo. Você falou aí que você não tinha obtido ainda a perfeição. E agora no verso 15 você vai dizer que todos que somos perfeitos? Como assim? Eu pergunto a vocês, nós somos ou não somos perfeitos? Somos ou não somos? Sim ou não? Não? Ninguém vai falar sim? Então vamos... Boa. Notem isso, irmãos, nós já somos perfeitos, do ponto de vista da justificação nós somos perfeitos. Deus já nos vê como perfeitos. Lembra que domingo passado, bem de manhãzinho, no culto das 8, viu, pastor Ival? No domingo passado, não, no outro. Nós estávamos falando aqui sobre aquele santuário de Acácia, que foi todo coberto de quê? De ouro. Quando Deus olhava, não via madeira de acácia, via o ouro. É assim que Deus vê você, perfeito em Cristo. A justiça de Cristo cobrindo você. Você está justificado. Lá no tribunal de Deus não pesa nenhuma condenação mais sobre você. Você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Você é perfeito. Agora, se eu perguntar para você assim, historicamente, praticamente, dinamicamente, existencialmente, você já está perfeito? Não. Só um maluco falaria isso. Porque o nosso coração ainda está nesse campo de guerra. Há uma frase que eu gosto muito de decorar, para entender isso. Quanto à justificação,
Quanto à justificação, nós já somos perfeitos. Quanto à justificação, nós estamos sendo aperfeiçoados. Quanto à glorificação, nós seremos perfeitos. Na justificação, Deus nos livrou de quê? Da condenação do pecado. Na justificação, Deus nos livra de quê? Do poder do pecado. Na glorificação, Deus nos livrará de quê? Da presença do pecado. Então você que é perfeito em Cristo, está sendo aperfeiçoado. De que maneira? De glória em glória, na imagem de Cristo. E ele diz o seguinte, agora, você tem um alvo, e esse alvo é Cristo, e você caminha na direção desse alvo. Você já é perfeito em Cristo, mas até a glorificação você vai estar se santificando. Está claro isso, irmãos? Ok. Muito bem. Aí, quando chega o verso de número 17, ele retoma de novo a questão dos falsos mestres, para dar a seguinte exortação: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora chama a sua atenção para esse ponto aqui, irmãos. Versículo 18. Pois muitos andam onde? Entre nós. E aí você percebe que a igreja de Deus caminha, às vezes, com esse drama, que entre nós, pessoas caminham disseminando aquilo que não é a verdadeira mensagem de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E ele fala o que acontece com essas pessoas. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, diz que só se preocupa com o quê? Com as coisas terrenas. Então, ele dá aí uma dica do que é que motiva esses falsos mestres. Ele diz o seguinte, que o Deus deles é o quê? É o quê? Ventre. Eles não comem para viver, eles vivem para comer. O que é que preocupa essa gente? Conversão de vidas, crescimento da igreja, plantar novas igrejas, é isso que preocupa essa gente? Não. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Eles estão preocupados com o bolso deles, com a conta bancária deles, com o patrimônio deles, com o enriquecimento deles. Eles estão construindo para eles. E aí Paulo contrasta isso com o verso 20. Olha o verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo contrasta os servos de Deus com os falsos obreiros, porque aqueles só se preocupam com as coisas terrenas, o que eles têm está aqui, mas nós temos uma outra pátria e ela está nos céus. E o nosso Senhor está nos céus. E dos céus nós aguardamos o nosso Salvador, que vai transformar esse corpo nosso num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Pois bem, aí chegamos ao capítulo 4. E no capítulo 4, ele vai chamar aquela igreja de minha alegria e minha coroa. E ele, mais uma vez, exorta a igreja a ficar firme no Senhor. E aí, quando chega o capítulo 2, versículo 2, ele vai pastoralmente rogar aquelas irmãs lá, a Evódia e a Sintique, a pensarem concordemente no Senhor. Sabe, irmãos, às vezes não precisa ter muita gente brigando na igreja, não. 2 pessoas só que começam a brigar na igreja, já perturba a igreja. Já tira o foco. E aí, ele intercede
E diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quer dizer o seguinte: tem hora que 2 irmãos ou 2 irmãs brigam na igreja, e elas precisam de ajuda, para se reconciliarem. Tem hora que as pessoas não conseguem resolver o problema sozinhas, não. Em vez de atear fogo, de jogar gasolina no fogo, de jogar mais ainda uma contra a outra, nós devemos nos esforçar para que essas pessoas se reconciliem. Porque você e eu temos o ministério da reconciliação. E aí ele começa a trazer algumas ordens. Primeira ordem: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é um imperativo. A alegria é constante, sempre. A alegria cristocêntrica é no Senhor. Chega o verso 5, ele vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação, irmãos, é aquela questão de domínio próprio. Você se controlar. Você não ser uma pessoa que perde as estribeiras. E essa moderação deve ser conhecida de todos os homens, porque Deus está perto, olhando tudo, vendo tudo. Chega no verso 6, ele lida com esse problema tão comum, tão constante hoje da ansiedade. E a ordem é: não andeis ansiosos de quê mesmo? Coisa alguma. O que é coisa alguma? Hein? É coisa alguma, né? É tudo isso. E só isso. Agora, irmãos, quantas coisas nos deixam ansiosos, não? É muita coisa. Agora, o que é ansiedade? Ansiedade é quando eu penso, ou eu acho, ou eu creio, que as coisas dependem de mim para acontecerem. Que eu estou no controle. Se eu não tiver controle, então vai tudo sair do trilho. Ansiedade é quando eu acho, ou penso, ou creio que Deus não está tomando conta. Que Ele não é nem suficientemente poderoso, nem bom para cuidar das minhas lutas. É por isso que a palavra ansiedade no grego traz a ideia de rasgar, puxar em direção oposta, sufocar, estrangular você. Porque a ansiedade, ela é curiosamente uma coisa que parece contraditória, porque você está focado num assunto, e em vez de você resolver o problema, você agrava o problema. Por que agrava? Primeiro, porque você tirou os olhos de Deus. Toda vez que você e eu ficamos ansiosos, nós estamos tirando os olhos de Deus. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é um ato de incredulidade. A ansiedade é extremamente prejudicial. Por que prejudicial? Porque qual o sinônimo que você dá para a ansiedade hoje? Me dê um sinônimo. Estresse. Me dê outro. Angústia. Me dê outro. Preocupação. O que é preocupação? A palavra preocupação significa o quê? Ocupar-se antecipadamente. Mas antecipadamente preocupar-se de quê? Se eu me preocupo antecipadamente, significa o quê? Que o alvo da minha preocupação ainda não está acontecendo. Senão não seria pré-ocupação, seria ocupação. Provado está estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Nunca. Então eu estou sofrendo antecipadamente
e desnecessariamente. Se o problema vier porventura acontecer, eu vou sofrer duas vezes, porque eu sofri antes, vou ter que sofrer depois. Já sem energias para enfrentá-lo. Como é que Paulo trata da ansiedade? Que remédio ele oferece? Preste atenção que ele oferece aí 3 remédios. Primeiro remédio, versículo 6, orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam reconhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Orar corretamente. Segundo remédio, pensar corretamente. Versículo 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. Terceiro, agir corretamente. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como é que você lida com a ansiedade? Ora corretamente, pensa corretamente, age corretamente. E ele termina a carta, nos versículos 10 a 19, a 20, digo, tratando dessa questão da parceria missionária entre o missionário e a igreja. Por que é importante isso? Porque missionário solto de igreja local, ele fica perdido, sem rumo. Ele precisa ter uma igreja por trás dele. Ele não é agente livre. Notem vocês que são as igrejas que enviam. O que a igreja de Antioquia fez? O Espírito Santo separou, a igreja impôs as mãos e a igreja enviou. Quando os missionários terminaram o trabalho, o que fizeram? Voltaram para a igreja, deram um relatório. Então a igreja sustenta, o missionário é sustentado. O missionário vai, a igreja fica. Um desce, o outro sustenta a corda. Um peleja, o outro guarda a bagagem. Na hora de distribuir as recompensas, tanto o que vai quanto o que fica, recebe a mesma recompensa. Então você e eu somos missionários. Não importa se nós estamos lá ou se nós estamos aqui. Todos somos missionários engajados na mesma obra. Você faz missões como faz missões? Com as mãos que se abrem, com os joelhos que se dobram e com os pés que vão. Todos nós estamos engajados na mesma obra. Ele vai dizer que quando ele recebe, eu termino aqui, os donativos, é interessante isso, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sabe ser humilhado, sabe ser honrado, todas as circunstâncias têm experiência. No versículo 14 diz, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. No verso 15, ele testemunha, sabeis também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. E ele vai dizer uma coisa maravilhosa aqui, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele está dizendo o seguinte, sabe, irmãos, Paulo está dizendo, o que mais me interessa não é que vocês me mandem uma oferta. A oferta de vocês me abençoa. Mas eu quero dizer para vocês que a oferta que vocês me mandam abençoa mais vocês do que a mim. Olha que coisa interessante. Até quando ele está sendo suprido pela igreja, ele está preocupado com a igreja. O outro, na frente do eu. E aí ele vai mostrar, no versículo 18, em tudo recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. E ele disse que aquilo que recebeu, rei com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível para Deus. Que bênção é você entender essa dinâmica da obra missionária, a igreja sendo parceira dos missionários que vão, e os missionários sendo gratos a Deus pela igreja que envia e que sustenta. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para esta carta com o mesmo espírito com que Paulo escreveu essa carta. Alegria. Alegria.
Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar juntos? Você pode ficar em pé só um pouquinho para você dar uma mexida aí nos músculos e nos ossos? Ó Deus querido, receba nesta manhã a nossa gratidão. Gratidão porque esta carta foi registrada, foi escrita, e ela atravessou os séculos, e hoje podemos examiná-la, ainda que de forma tão apressada, mas ao mesmo tempo podemos também olhar princípios aqui exarados, que servem de norte para a nossa vida, para a nossa caminhada. Oramos para que Tu apliques ao nosso coração estas verdades. Oramos para que Tu nos edifiques, nos despertes, através desta palavra. E para que esta igreja, Deus, cada um de nós aqui, coloque Cristo no centro da sua vida. Coloque o outro na frente do eu. Que lute para que as falsas doutrinas não nos atinjam, não atinjam a igreja. Mas entendamos que estamos numa caminhada. Embora já sejamos perfeitos em Cristo, caminhamos rumo à glorificação, onde teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Ajuda-nos, Deus, a não termos tensões internas, brigas domésticas. Ajuda-nos a ajudar aqueles que estão vivendo em conflitos. Dá-nos moderação. Dá-nos alegria. Remove do nosso coração a ansiedade. Dá-nos a Tua paz. Leva-nos a ter a nossa mente ocupada com as coisas lá do alto. E ajuda-nos a viver de modo coerente com aquilo que nós temos aprendido, com aqueles que viveram na Tua presença. Ajuda-nos como igreja missionária a sermos parceiras daqueles que vão, para que tenhamos máxima alegria de dar, de ofertar, de contribuir. E desta forma, Deus, em mútua cooperação, levamos adiante a bandeira do Evangelho, alargando as fronteiras do Teu reino. Louvado seja o Teu nome por esta manhã, pela igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor.